Estamos aqui ainda em Brasília e dessa vez na Câmara Federal. Pois é, estamos no gabinete do deputado Mendonça Prado, sergipano também, que brilha aqui em Brasília. E para comemorar os nossos 9 anos de questão de direito da TV Cidade, é claro que nós temos também que homenagear os sergipanos que estão fora do estado, mas que estão mostrando um trabalho de cidadania, um trabalho social, um trabalho muito importante para efetivamente o Brasil acontecer, Sergipe acontecer. Portanto, aqui, diretamente de Brasília, o Questão de Direito ao lado do deputado Mendonça Prado. É com muita alegria, muita honra que estamos aqui exatamente para, nesses 9 anos de Questão de Direito, também homenagear os sergipanos e você é um deles. É um prazer imenso para mim recebê-la aqui em meu gabinete e o prazer de participar também desse momento em que toda a sociedade homenageia, não é, esse programa que tem sido fundamental para o esclarecimento de todos os cidadãos. E se tratando de um programa de direito, Mendonça, deputado aqui, a gente queria muito que você explicasse para o nosso público telespectador da TV Cidade, da Questão de Direito, como é que nasce a lei, o nascedouro da lei, o projeto, há toda um esquema, uma caminhada até verdadeiramente sancionar, não é verdade? Sim. Nós temos todo um ordenamento jurídico que trata da tramitação, da formatação e do significado, vamos dizer assim, de cada projeto de lei. Alguns são formatados sob o aspecto da lei ordinária, outros da lei complementar, outros da emenda constitucional. Para cada um desses é necessário que haja que sejam feitas algumas observações. Por exemplo, a questão do quórum. O quórum que aprova a emenda constitucional não é o mesmo que aprova a lei ordinária. Para a aprovação de alguns é necessária a maioria simples, para outros uma maioria absoluta, para outros um quórum qualificado. Então, há diferenças e para cada situação a legislação indica uma determinada formatação. Como nasce a lei? Nós, os deputados federais e os senadores, somos os legisladores. Os legisladores, eles têm manter essa proximidade com o cidadão, com os órgãos da sociedade, a sociedade civil organizada através das entidades, das instituições. Nesse diálogo permanente, nós vamos colhendo as ideias, as informações, vamos observando quais são as leis que precisam ser atualizadas para modernizarmos, não é, o nosso direito. E atender a necessidade do cidadão e da sociedade, né? Exatamente. A lei passa, deputado, também por uma análise jurídica, por uma consultoria, quer dizer, o projeto antes da lei, claro. Exatamente. Para que possamos fazer uma formatação correta, correspondendo ao que determina a Constituição do Brasil, as leis em vigor e as próprias normas regimentais para que tenhamos uma tramitação perfeita, a Câmara dos Deputados disponibiliza um órgão técnico que é a Consultoria Legislativa. É uma consultoria constituída de profissionais do mais alto nível que foram selecionados através de concurso público e eles então colaboram conosco nessa assessoria para que possamos formatar de forma correta o projeto de lei. E esse projeto de lei, então, inicia a sua tramitação. Ele é entregue à mesa diretora, que posteriormente o encaminha para a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, da qual também sou integrante, ela emite um parecer numa linguagem mais simples, para dizer da sua constitucionalidade, para saber se aquele projeto obedece o que determina as normas legais e o regimento interno da casa. Aí eu pego essa parte que você coloca muito bem, deputado, e há uma preocupação do Brasil e de Sergipe. Depois de tanta análise técnica, análise jurídica, por que o Brasil ainda tem tantas leis consideradas inconstitucionais? É isso que muitas vezes a sociedade não compreende. Por que aprovam tantas leis já com tanto cuidado, como o senhor coloca aí, inconstitucionais? O que acontece? Exatamente. Nós temos um órgão no Legislativo, que é a Comissão de Justiça, que faz o controle preventivo da constitucionalidade.
E ainda assim, as matérias que são aprovadas e transformadas em leis, muitas vezes são submetidas a um poder que faz o controle da constitucionalidade, que é o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal. É evidente que quando o Legislativo aprova uma proposta que é transformada em lei, tem sempre o intuito, tem sempre o objetivo de que essa matéria seja capaz de estar, ou melhor dizendo, que essa matéria se adeque perfeitamente ao nosso sistema jurídico, às normas constitucionais. Entretanto, a interpretação feita por alguns juristas, por alguns cidadãos, e muitas vezes apreciada por instituições como a própria Ordem dos Advogados, se percebe que há necessidade de provocar o Poder Judiciário para fazer uma interpretação correta. E aí surgem, não é, as ações diretas de inconstitucionalidade e o Poder Judiciário declara como inconstitucional alguma norma. Então pode acontecer e acontece muito, né? Mas isso faz parte da dinâmica do direito e da própria produção legislativa que às vezes comete os seus equívocos. Tem uma situação que me preocupa muito na qualidade de defensora pública que sou, deputado Mendonça, que é sobre o projeto de lei que dispõe a proteção às vítimas de violência. O Brasil está um país muito violento. Sergipe está nos assustando por demais e é um estado pequeno e eu entendo que podia ser controlado. Esse é um projeto muito interessante, é um projeto social. Em que pé ele está, hein? Com certeza. Primeiro eu quero dizer que essa proposta nasceu justamente desse diálogo que nós mantemos com a sociedade. Percebemos que há a necessidade de se inserir no direito brasileiro uma norma que faça com que aquelas famílias que perderam um dos seus integrantes, elas tenham uma indenização imediata. Nós sabemos que hoje as vítimas ou seus familiares têm sim direito a uma indenização. Mas isso após um longo processo judicial. Através dessa proposta, nós queremos tornar mais célere essa indenização, a execução dessa indenização. O objetivo é que o Estado, através do próprio Poder Executivo, se responsabilize pelo pagamento dessa indenização de forma imediata. O Estado, como diz a própria Constituição, é responsável pela segurança dos cidadãos. Seria algo administrativo, não precisaria de justiça. Exatamente. Né? Comprovado o fato, a violência, aí de imediato o cidadão receberia. Muito interessante. Exatamente. Isso. O que há é o seguinte, a Constituição diz que o Estado é responsável pela segurança dos cidadãos. Então, se ocorre algum ato ilícito, algum crime, não é? E alguém se torna vítima dessa violência, o responsável é o Estado. Com certeza. Então nós queremos duas coisas. Nós queremos uma indenização imediata, mas também desejamos compelir o Estado a agir contra a insegurança, contra a violência que está uma verdadeira demasia em nosso país. Eu volto a perguntar, está em que fase esse projeto? Nosso projeto está sendo apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, está sendo aperfeiçoado na sua formatação para então iniciar a sua tramitação no plenário, para passar pelo processo de discussão, de emendas e, com fé em Deus, a sua aprovação. Certamente. Para fechar esse assunto, e ainda como defensora pública que sou, tenho uma preocupação muito grande com o social e vejo que essa preocupação também está com o deputado Mendonça Prado. Isso é muito importante. Existe outro projeto do senhor que eu tenho conhecimento que trata sobre a questão do cuidado, do zelo, da assistência àquelas crianças, principalmente aquelas crianças carentes que nascem com problema de deficiência, surdas, problemas mesmo de deficiência. Existe esse projeto e em que pé ele está? Como é que ele nasceu? Esse projeto também já está em tramitação e esse projeto nasce também com esse exemplo da prática, do exercício de um legislador que busca na sociedade as ideias e as sugestões. Através de entidades que representam os portadores de necessidades especiais do nosso Estado, a APADA, nós apresentamos essa proposta que visa também a participação do Estado na construção da cidadania de pessoas portadoras de necessidades especiais. Pessoas que têm deficiência auditiva, deficiências visuais, que precisam ter um auxílio, uma contribuição para a sua formação, para
a sua educação. Porque eles já enfrentam tantos problemas quando são normais, imagine quando nascem assim. Né? Além de certos preconceitos, além das deficiências na estrutura das escolas públicas, que muitas vezes não adequam às suas atividades à necessidade dessas pessoas, também a questão da carência das famílias, dos pais. Portanto, é necessário que o Estado se mobilize. E nós, como legisladores, temos que ter essa sensibilidade social para oportunizar, né, para dar condições para que essas pessoas possam ter vidas melhores. Certamente. Estamos encerrando aqui mais uma dessas nossas... Calma, Emília, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que estou tendo o privilégio de recebê-la aqui, para que nós pudéssemos fazer um passeio pelo Congresso Nacional e eu pudesse apresentar a estrutura e como funciona a Câmara dos Deputados para os nossos queridos telespectadores. Claro que eu vou concordar e já aceito de logo. Eu quero sim. Vamos começar. Então vamos lá.